Bem com vocês, quem fala aqui é Beto Campi. Você está no nosso canal de dicas e vídeos sobre desenvolvimento humano, gestão de pessoas e RH estratégico. Aqui nós falamos sobre tudo que afeta e compõe diretamente o comportamento humano, o comportamento pessoal, profissional, tudo aquilo que lhe ajuda no desenvolvimento. Muito bem, eu fiz vídeos anteriores que vocês podem conferir aqui no nosso canal, falando sobre as experiências associadas ao desenvolvimento humano que eu tive em outros países, ou em viagens até nacionais. E eu fiz sobre a Suíça, tenho aqui sobre a Argentina, tenho sobre Gramado, aqui no Brasil, e eu quero falar um pouco sobre a viagem da França. São pontos breves, mas que eu tenho certeza que é muito importante passar para vocês. Sempre a minha ideia com esse vídeo aqui não é tratar aqui da viagem, não é esse o propósito. Como nós tratamos sobre desenvolvimento humano, eu quero falar para vocês daquilo que eu vi, que eu aprendi, que eu entendi, que eu trouxe de conhecimento para a minha vida, que eu posso aplicar tanto na parte pessoal quanto na profissional, e posso também oferecer como conhecimento para vocês aí que contratam o meu trabalho, ou que assistem nossos vídeos, que seguem tudo aquilo que a gente oferece para vocês de conteúdo. A viagem à França foi muito importante em vários aspectos culturais. E esse ponto eu entendo que ele agrega muito. Compreendo também que nem todas as pessoas têm, às vezes, a disponibilidade para fazer uma viagem rápida, imediata, mas digo para vocês assim: juntem dinheiro, guardem aquilo que é possível, enfim, façam um esforço para que vocês possam viajar, porque muda, transforma muito a vida de todos. Você tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender. E ainda que demore um tempo para você conseguir isso, será muito importante. Vai ser muito gratificante. Eu tive a oportunidade de ir para Paris e ir para a Normandia, que era um sonho conhecer os locais onde ocorreram a Segunda Guerra Mundial, né? Foram o dia do dia D, né? O desembarque do dia D. E um desafio que eu enfrentei nesse caminho foi o de principalmente usar o idioma, porque o que eu peguei de passeio não oferecia espanhol nem português. Ele era totalmente em francês ou inglês. Então a guia falava os dois idiomas e fez todo o percurso em inglês. Eu preocupado ali com os locais de parada, de encontro, porque meu inglês é avançado, porém às vezes eles falam muito rápido, colocam termos que eu não consigo compreender. Então para mim aquilo eu precisava de um pouco mais de convivência para conseguir entender abertamente. E eu fui conversar com a guia, né? Expliquei para a guia que eu precisava desse suporte, perguntei se ela falava espanhol ou português, ela falou que não. E aí eu falei para ela, olha, algumas coisas eu vou pegar aqui pelo Google Tradutor, te passar e você me auxilia. E a maneira com que ela foi solícita, ela falava com o grupo, né, pelo áudio do ônibus, e depois vinha a parte comigo, explicava, tentava falar em português, nós usávamos o Google Tradutor, outras ela falava em inglês e eu conseguia compreender. Mas a forma solícita com que ela me deu suporte foi sensacional. Você pode dizer, Beto, mas aí ela está vendendo o serviço dela, ela tem que fazer isso mesmo. Claro, existe esse aspecto, mas existe também aquela situação que você percebe no ser humano quando ele tem empatia e ele tem intenção de te ajudar. E isso foi muito bom. E isso é uma coisa que eu acho, desculpa, não tenho certeza que é muito importante para vocês compreenderem o quanto é importante nós termos empatia no nosso trabalho, como nós compreendermos a necessidade de um colega, de um outro departamento, de um cliente, e sabermos o momento de agir de uma forma, o momento de agir de outra e o quanto nós podemos ajudar. E ela foi atenciosa o percurso todo, nos pontos principais, quando nós parávamos nas praias do desembarque para poder fotografar e conhecer, eu já sabia um pouco da história, então eu acabei fazendo algumas perguntas para ela se esforçava em responder. Quando ela lembrava de algum termo em português ou em espanhol, ela usava no meio da conversa para que facilitasse. Enfim, eu consegui compreender o que eu precisava e consegui fazer uma das viagens mais maravilhosas da minha vida. Essa disponibilidade, essa atenção, esse carinho tem que existir em todos os ambientes profissionais. Todos nós precisamos ser recíprocos com as pessoas que estão conosco, precisando de algum auxílio. Mas quando a pessoa for grosseira, você não precisa tratar da mesma forma. Procure ser ao máximo compreensível. Lógico, você vai lidar com a situação da forma adequada, mas
vai ter empatia, vai procurar se colocar da maneira correta, porque independente disso você representa uma empresa, você representa um trabalho, você representa uma prestação de serviço. E isso tem que ser coerente do início ao fim. Pegando o gancho dessa história na França, quando eu saí do Brasil, eu ouvi situações assim. Ah, olha, não vai falar inglês lá na França, que os franceses são extremamente arrogantes. Eles não gostam que fale inglês, eles viram a cara, não te respondem. Eu achei isso estranho. Eu achei muito estranho, vindo de um povo com uma cultura sensacional, de uma base europeia que tem essa parte da relação humana muito solícita. Lógico, existem países mais como na Alemanha, alguns lugares que o povo tem um pouco mais de frieza, eles não são como nós brasileiros assim, mais abertos ao diálogo e tal, mas isso não significa que são mal educados. Mas eu estranhei isso. Mas o que eu fiz? Eu, entendendo a situação que eu estou indo para um lugar onde as regras, o cenário é totalmente deles, o que eu tinha como responsabilidade era, no mínimo, aprender a falar o básico. Ainda que rapidamente, ainda que perto da viagem, era falar o básico em francês, pelo menos palavras necessárias de um bom dia, boa tarde, uma informação, por favor, onde eu pego o metrô, enfim, como eu pago o meu hotel. Todos esses detalhes eu precisava saber. E eu fiz questão de estudar, estudei bastante. Levei de qualquer forma anotada, para se acaso eu esquecesse alguma coisa. E uma pergunta que foi determinante, que eu passei a usar na viagem, que era, nos locais que eu chegava, por exemplo, eu fui comprar um souvenir, eu chegava nesse local e falava em francês, que eu não sabia falar francês corretamente, se eu poderia falar com a pessoa em inglês, por gentileza. Todos os locais que eu fiz isso, eu fui extremamente atendido, as pessoas foram extremamente simpáticas, conversaram em inglês comigo. Aliás, esse é um detalhe, esse segundo idioma que eu percebo nas viagens é muito comum. Aqui no Brasil, nem todos falam inglês, nem todos falam um espanhol. O segundo idioma, às vezes, é optativo. Lá, a boa parte das pessoas, ou pelo menos quase todas que conversei, falavam um segundo ou um terceiro idioma. Então, eu creio que isso é uma coisa que nós precisamos evoluir aqui. E não esperar de algum lugar, mas fazemos a nossa parte, correr atrás e aprender. E fui muito solícito, diferente do que foi falado para mim aqui. Então, tá aí uma coisa que nós precisamos muitas vezes aprender a não ouvir somente o que o ambiente fala. Às vezes a experiência de um é diferente da experiência de outro. Às vezes a maneira de lidar com o cenário é diferente. Eu tenho certeza que o que eu aprendi aqui em francês, aprendendo a falar isso, trouxe empatia com as pessoas que foram extremamente simpáticas comigo e me atenderam de uma maneira muito legal. Muito legal. Em restaurante, como eu falei, em loja de souvenirs, e consegui ter também uma viagem muito positiva. Quero agregar um ponto, ele trata do desenvolvimento humano, mas muito mais de você deixar o cliente numa experiência boa. O nosso metrô aqui no Brasil é sensacional, ele é ótimo. Infelizmente ele não abrange tantas regiões, o metrô francês ele vai, você consegue de uma ponta de uma cidade para outra facilmente. Aqui ainda está curto, mas o atendimento do metrô aqui é muito bom. Você tem as estações limpas, tudo, ou pelo menos, em minha opinião, o metrô do Brasil funciona e funciona bem. Só falta maior quantidade de locais onde ele atinge. Já o metrô na França, ele atinge muitos locais. E na primeira noite que eu estava em Paris, eu ia a um show, que eu comprei o ingresso no Brasil, que eu queria assistir esse show, e não conhecia a cidade. Então eu fiz um mapa por aqui, me baseando como eu tinha que sair, chegar. Entrei no metrô na aventura, tinha colocado no meu entendimento psicológico, se eu não conseguisse chegar, se desse alguma coisa errada, eu estaria tranquilo, eu não ia ficar triste por ter perdido o show. Mas tudo deu certo e eu consegui chegar no local. E a quantidade de informações para o turista, ou seja, o metrô, eu sou cliente do metrô naquele momento, o que tinha de quantidade de informações direcionando para um local, para outro, onde pegar a estação, qual é a linha A, B, C, D e assim por diante, onde ela te leva, qual a situação terminal, e com isso eu consegui me guiar. Fui e voltei do show, andando em Paris, 11h30 da noite, um local que eu não conhecia, era meu primeiro contato com eles, consegui vir de metrô, chegar ao hotel tranquilamente. Isso é muito importante. Então, ou seja, quando você trata o seu cliente com respeito, quando você fornece conteúdo, informações, o cliente fica satisfeito e ele consegue ter as necessidades atendidas. Eu espero ter passado para vocês um pouco de dicas, conhecimentos. Esse é o objetivo do canal, levar para vocês ao máximo de desenvolvimento humano, seja pessoal ou profissional, ou ambos também. Se você gostou, inscreva-se no canal,
deixa aqui o seu like, a sua curtida é muito importante para o andamento e continuidade do meu trabalho. Estamos no Instagram, @BetoCampOficial, @Camp Gestão de Pessoas, @Adote Comportamentos, Facebook e LinkedIn, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas, e o nosso site para você, empresa, que quer contratar nossas palestras, treinamentos, RH estratégico, mentoria, consultoria ou assessoria, é www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço para vocês, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.